Bem-vindo ao meu canal, onde revisamos os episódios mais importantes com ferramentas baseadas em ciência para a saúde física e o desempenho. Este vídeo é dedicado ao sono, mas também ao seu oposto, que é a vigília. Tudo sobre nossa saúde mental e física. Não falamos apenas sobre o sono, mas também sobre como dormir melhor, como adormecer mais rápido, como sincronizar o sono e melhorar a qualidade do sono. Além disso, abordamos como ficar mais focado e alerta durante o dia. Se você, como a maioria das pessoas, incluindo eu, tem desafios com o sono pelo menos algumas noites, este é o lugar para falarmos sobre como dormir melhor, acordar revigorado e entender o que acontece durante o sono. O sono é governado por duas forças principais. A primeira força é chamada de adenosina. A adenosina é uma molécula que se acumula no corpo enquanto estamos acordados. Quanto mais tempo passamos acordados, mais adenosina se acumula, criando uma pressão ou fome pelo sono. Uma boa maneira de entender a adenosina é pensar na cafeína. Para a maioria das pessoas, a cafeína nos deixa mais alertas. A cafeína é um antagonista da adenosina, o que significa que ela bloqueia os receptores de adenosina no cérebro. Quando a cafeína ocupa esses receptores, a adenosina não pode se ligar a eles, e é por isso que a cafeína nos mantém acordados. No entanto, quando o efeito da cafeína passa, a adenosina se liga aos receptores novamente e sentimos aquela queda de energia, especialmente se estivermos cansados. A cafeína tem benefícios para a saúde, mas para algumas pessoas pode ser problemática, pois pode aumentar a pressão arterial, entre outros efeitos. A cafeína também aumenta a dopamina, que está relacionada à motivação e à sensação de bem-estar. A dopamina, por sua vez, está ligada à epinefrina, adrenalina, que nos dá energia. É interessante notar que, enquanto dormimos, a adenosina se acumula durante a noite, mas há uma segunda força que regula quando dormimos e quando estamos acordados: o ritmo circadiano. O ritmo circadiano é um relógio interno que todos os animais possuem, incluindo os humanos. Ele regula quando queremos dormir e quando queremos estar acordados. Esse relógio é influenciado por vários fatores, mas o mais poderoso é a luz, especialmente a luz solar. A relação entre a luz e o sono é simples, mas muitas pessoas complicam isso na literatura científica. Vamos simplificar. O que acontece no seu corpo? Durante o dia, você está acordado e à noite você dorme. A maioria das pessoas acorda por volta do nascer do sol. Quando você acorda de manhã, um hormônio chamado cortisol é liberado pelas glândulas adrenais, localizadas acima dos rins. O cortisol, junto com a adrenalina e a epinefrina, faz com que você se sinta alerta. Esse pico de cortisol e adrenalina funciona como um despertador natural, sinalizando para o corpo que é hora de começar o dia. É muito importante que esse pico de cortisol ocorra no início do dia, logo após acordar. Quando você acorda de manhã e experimenta esse aumento de cortisol, um temporizador é ativado no corpo. Esse temporizador sinaliza que, cerca de 12 a 14 horas depois, outro hormônio, a melatonina, será liberado pela glândula pineal. Esses dois mecanismos, o sinal de vigília, cortisol, e o sinal de sono, melatonina, são chamados de ritmos endógenos, ou seja, funcionam mesmo sem estímulos externos. Se você vivesse em uma caverna sem luz artificial, esses ritmos de cortisol e melatonina ainda existiriam. No entanto, em circunstâncias normais, o que acontece quando você acorda? Você abre os olhos e a luz entra nos seus olhos. Existe um grupo específico de células na retina chamadas células ganglionares da retina, que são sensíveis à luz. Essas células enviam sinais para o núcleo supraquiasmático, que é o relógio central do cérebro. Esse relógio regula o tempo de liberação do cortisol e da melatonina. Posso dizer isso com confiança, porque sabemos, com base em evidências científicas, que se você não sincronizar corretamente o cortisol e a melatonina, haverá efeitos negativos na saúde cardiovascular, no metabolismo, na aprendizagem, na depressão e até na demência. Então, o que acontece se você acordar em um quarto escuro, sem luz para ativar o relógio circadiano? Isso pode causar um desequilíbrio nos ritmos de cortisol e melatonina, afetando a qualidade do sono e a saúde geral. A luz, especialmente a luz natural,
é essencial para sincronizar esses ritmos e garantir que você tenha um sono de qualidade e um dia produtivo. Todas as qualidades da luz vêm da luz solar. Esses neurônios estão realmente buscando essa luz, mas eles não têm uma fonte própria. O Sol, quando está em um ângulo baixo no céu, pense no nascer ou no pôr do Sol, tem uma qualidade de luz específica. Quando o Sol está baixo no céu, há um contraste particular entre as cores amarelas e azuis que ativa esses neurônios. No entanto, se você acordar horas após o nascer do Sol, ainda assim deve sair e se expor à luz solar. Você não precisa olhar diretamente para o Sol, pois há muitos fótons, energia luminosa, que se espalham pelo ambiente. A questão é captar essa energia luminosa, idealmente através dos seus olhos. É importante sair ao ar livre para obter essa luz. O Dr. James, do Departamento de Psiquiatria e Ciências do Comportamento da Universidade de Stanford, um especialista mundial nesse tema, descobriu que a luz solar é 50 vezes menos eficaz quando vista através de uma janela. Portanto, é essencial sair ao ar livre, sem óculos escuros e captar a luz do dia. Se o Sol já estiver alto no céu, você perdeu a oportunidade de sincronizar o pico de cortisol. Esse pico de cortisol é crucial, pois se ocorrer mais tarde no dia, pode ter consequências negativas, como transtornos de ansiedade e depressão. Ainda não sabemos se o cortisol elevado é a causa ou apenas um sinal desses transtornos, mas adiantar o pico de cortisol no início do dia traz benefícios positivos, desde a pressão arterial até a saúde mental. Muitas coisas boas acontecem quando o pico de cortisol ocorre cedo no dia, longe do horário em que a melatonina é liberada. Portanto, é importante sair ao ar livre. Algumas pessoas vivem em ambientes muito claros, como no Colorado, no meio do inverno, com campos de neve. Nesses casos, há tanta energia luminosa, fótons, atingindo a retina, que apenas 30 segundos de exposição são suficientes para sincronizar o relógio central e os ritmos de cortisol e melatonina. Por outro lado, se você estiver na Escandinávia no inverno, onde o sol mal aparece no horizonte, pode ser necessário usar luzes artificiais que simulem a luz solar. Em minha casa, uso luzes muito brilhantes, mas elas não são tão eficazes quanto a luz solar. O relógio biológico é menos sensível à luz artificial, o que significa que você precisa de muitos fótons, idealmente vindos da luz solar. Se você acordar antes do nascer do sol e não puder se expor à luz natural, pode usar luzes artificiais que simulem a luz solar, especialmente aquelas que emitem luz azul. A luz azul é ótima para esse mecanismo durante o dia, mas deve ser evitada à noite, pois interfere na liberação de melatonina. A melatonina é liberada pela glândula pineal em resposta à escuridão. A pineal não responde à luz solar, mas sim à ausência de luz. Portanto, para dormir bem, é essencial estar em um ambiente escuro. Se você acordar e não puder sair imediatamente, tente se expor à luz solar o mais rápido possível. De 2 a 10 minutos de exposição à luz solar são suficientes para a maioria das pessoas. Se você dormir até tarde e perder o ângulo baixo do sol, não se preocupe. Os sistemas do corpo, neurotransmissores e outros mecanismos ainda funcionarão com base na média de exposição à luz. Além da luz, outros fatores podem influenciar o ritmo circadiano, como o exercício físico e certos químicos ou drogas. O pôr do sol, quando o sol está baixo no horizonte, também é um momento importante para se expor à luz. Estudos mostram que observar a luz do pôr do sol ajuda a sincronizar o relógio circadiano e a prevenir a liberação precoce de melatonina à noite. Portanto, repetir essa exposição à luz no final do dia protege os mecanismos do corpo contra os efeitos negativos da luz artificial. Se você quiser otimizar esse processo, o melhor é sair ao ar livre por alguns minutos no início da manhã e no final da tarde. Isso envia sinais claros ao seu relógio central sobre quando é manhã e quando é noite. Perguntas comuns são: quanto tempo de exposição é necessário? Como saber se está funcionando? A resposta é que se você começar a se sentir mais alerta pela manhã e mais relaxado à noite, é um sinal de que seu ritmo está se ajustando. Os benefícios mentais e físicos são numerosos. Agora, vamos falar sobre os efeitos negativos da luz. A luz não deveria estar disponível em excesso à noite, mas devido às telas e à luz artificial,
temos acesso a ela o tempo todo. No passado, as pessoas precisavam de muita luz solar durante o dia para sincronizar seus relógios biológicos. Hoje, a exposição excessiva à luz artificial à noite é um recurso diabólico que interfere nesses mecanismos. Quanto mais tempo você passa acordado, mais sensível você fica à luz. Se você está acordado por muitas horas, até mesmo uma luz fraca de uma tela ou uma luz vermelha pode ativar o relógio biológico e fazer você se sentir mais alerta, atrapalhando seu padrão de sono. A maneira de pensar sobre isso é: a luz é mais segura e benéfica quando exposta cedo pela manhã e durante o dia, incluindo a luz azul. Por outro lado, você deve evitar luz brilhante, artificial ou solar, nos olhos à noite. Evite expor seus olhos a luzes intensas entre as 22 e as 4 horas, pois isso pode atrapalhar a liberação de melatonina e afetar negativamente seu sono. A luz também influencia a liberação de dopamina, que nos faz sentir bem, e a falta dela pode levar a estados depressivos e problemas de aprendizado. Esse é um mecanismo crucial. Se você acordar no meio da noite e precisar de luz, tente usar uma luz fraca e vermelha, que é menos problemática para os olhos. No entanto, o estilo de vida moderno, com o uso de telas e luzes artificiais à noite, pode ativar esses mecanismos de forma inadequada, especialmente porque a sensibilidade à luz aumenta ao longo do dia. Isso pode levar a desafios como ansiedade, problemas de aprendizado, falta de foco e outros distúrbios. Uma das melhores maneiras de apoiar esses mecanismos para um bom humor, saúde mental, aprendizado, foco e metabolismo é controlar a exposição à luz. Evite muita luz à noite e priorize a exposição à luz natural durante o dia. O relógio central reside principalmente, mas não exclusivamente, na parte inferior do cérebro, e a luz que entra pelos olhos ativa esses mecanismos. Curiosamente, a luz que vem de cima, como lâmpadas no teto, é mais eficaz em ativar esses neurônios. Portanto, se você quiser evitar a ativação inadequada do relógio circadiano à noite, é melhor usar luzes baixas no ambiente, como em mesas ou no chão, em vez de luzes no teto. Luzes fluorescentes no teto são as piores, enquanto luzes amarelas ou vermelhas, posicionadas mais baixas, são melhores, pois têm menos probabilidade de ativar esses neurônios e desregular o relógio circadiano. Agora, vamos falar sobre como podemos ajustar esses mecanismos. Pense nisso como um sistema. Você tem a adenosina, que se acumula e faz você sentir sono, e o ritmo circadiano, que regula quando você quer dormir e quando quer estar acordado, através do cortisol e da melatonina. Outros fatores, como a fome, também são influenciados por esse sistema. Algumas pessoas sentem fome tarde da noite, mas se você quiser se tornar uma pessoa diurna ou matutina, pode ajustar sua exposição à luz, exercícios e alimentação. Um estudo interessante mostrou que, se você ligar as luzes antes de acordar, mesmo com os olhos fechados, desde que não esteja debaixo das cobertas, isso pode adiantar seu horário de sono, fazendo você sentir sono mais cedo à noite. Isso é particularmente útil para adolescentes que tendem a dormir e acordar tarde. Por exemplo, ligar luzes brilhantes ou abrir as cortinas antes de acordar pode ajudar a sincronizar o relógio biológico, fazendo com que as crianças durmam mais cedo e por mais tempo. Você pode programar as luzes para acenderem antes de você acordar ou abrir as cortinas para permitir a entrada de luz natural. Esse estudo ilustra um princípio importante. Nosso corpo tem a capacidade de adiantar, avançar ou atrasar o relógio biológico. Para simplificar, pense assim: se você se expõe à luz no início da manhã, isso adianta seu relógio, fazendo você querer acordar e dormir mais cedo. Por outro lado, se você se expõe à luz no final da noite, isso atrasa seu relógio, fazendo você querer acordar e dormir mais tarde. Portanto, se você tem dificuldade para acordar cedo e se sentir alerta pela manhã, tente se expor à luz brilhante antes de acordar. Isso ajudará a empurrar seu relógio para frente. Por outro lado, evite muita luz à noite, pois isso atrasará seu relógio. O objetivo é fornecer âncoras consistentes e poderosas para que seu cortisol, melatonina e todos os outros processos metabólicos, como a liberação de dopamina e serotonina, sejam regulados de
de forma adequada. Uma das razões pelas quais tantas pessoas enfrentam desafios com foco, ansiedade e depressão é a falta de consistência nesses mecanismos internos. Ao fornecer luz consistente durante o dia e limitá-la à noite, você pode melhorar uma série de fatores metabólicos, hormonais e emocionais. Muitas pessoas me perguntam o que devo tomar ou quais suplementos são mais importantes. Minha primeira pergunta sempre é: como está o seu sono? Se você tem dificuldade para adormecer, não se sente descansado ou acorda frequentemente durante a noite, esses são os primeiros problemas a serem resolvidos antes de considerar qualquer suplemento. Você pode ser muito benéfico para todas as pessoas. Você não precisa levar as pessoas naturalmente a um estado profundo de energia. E a maneira como isso funciona é que você recebe a luz da manhã, expõe-se à luz ao redor da tarde, tem um pico de energia e tudo isso está relacionado à capacidade de aprender. Fatores metabólicos caem naturalmente e voltam a subir à noite. Então, para alguns de vocês, isso é ótimo. Eu adoro ajudar algumas pessoas que estão se sentindo mal, provavelmente porque não estão dormindo tão bem ou tanto quanto deveriam à noite, cair em formas mais profundas de sono durante o dia e acordar desorientado, enquanto outras pessoas se sentem ótimas após isso. É outro caso em que você tem que avaliar por si mesmo. Ok, então cochilar pode ser bom para algumas pessoas, mas não para outras. Eu gosto de tirar uma soneca por volta de... Há uma prática que tenho feito nos últimos 5 anos que tem sido imensamente benéfica, e é o que chamam de Yoga Nidra. Yoga Nidra, yoga do sono, e é uma meditação. Scripts de Yoga Nidra têm sido muito úteis para mim em termos de acelerar a transição para o sono. Então, o que você faria para uma soneca? Ouvir um script quase passivamente, enquanto pratica padrões de respiração e escaneamento corporal, coisas que as pessoas aprendem para relaxar no momento, mas que relaxam melhor e ajudam a desligar os pensamentos. Dormir à noite é bom para você porque é um mecanismo de treinamento. Você se treina para ir de um estado que não deseja para um estado que deseja. Outro ponto ainda mais importante: todos nós já experimentamos isso. Queremos ficar acordados até tarde no ano novo? Queremos que algumas pessoas consigam isso, mas é muito difícil fazer com que nós mesmos caiamos no sono. E é por isso que é mais fácil nos engajarmos em acordar e dirigir do que forçar-nos a dormir. Eu digo isso repetidamente. É muito difícil controlar a mente com a mente. Quando você precisa, deve procurar algum mecanismo que envolva o corpo. Todas as coisas que descrevi: meditação, hipnose, yoga nidra, respiração profunda, são formas de usar o corpo para controlar a mente. Você sabe como sua mente funciona e onde a mente das pessoas está. Olhe para a luz do sol, evite a luz à noite e respire. O sistema nervoso precisa olhar para trás, para algumas das coisas que já conhecemos, como sensação, percepção, etc. Temos que controlar a exposição, controlar o corpo. O descanso profundo sem sono é uma maneira de resetar a capacidade de estar presente após um dia cheio, além de resetar a estabilidade emocional e tornar mais fácil e melhor quando você quiser dormir à noite. Há pesquisas lindas, como um estudo da Universidade da Dinamarca, que mostram que a meditação e o Yoga Nidra permitem que a dopamina e outros moduladores nas vias envolvidas no planejamento e execução motora se resetem. O descanso profundo sem sono pode resetar a capacidade de se engajar no mundo de forma muito eficaz. Então, o que isso significa? Podemos ou não tomar coisas para controlar o acesso a um sono melhor, mas isso está diretamente alinhado com a biologia relacionada ao sono e diretamente com a biologia de coisas como estimulantes, cocaína, anfetaminas e estimulantes prescritos. Estimulantes prescritos foram projetados para a narcolepsia como o modafinil. Eles são essencialmente variantes químicas de coisas como epinefrina e dopamina. Claro, no mesmo ponto, cocaína e anfetaminas, de maneira geral, têm efeitos viciantes no cenário adequado. Modafinil para narcolepsia. Talvez eu saiba que as pessoas tomam isso, mas elas foram prescritas de uma forma que você sabe o que é. Também há abuso do sistema, e se você pressionar o sistema, haverá um rebote pesado. Pode ser seguro em certos contextos, mas o comportamento aqui pode ser benéfico. Agora, quero ser muito claro, não estou promovendo suplementos, apenas apontando o que foi mostrado em estudos revisados por pares.
O primeiro é o magnésio. Formas de magnésio podem ter efeitos positivos no sono através da modulação de neurotransmissores, como o GABA. Formas de magnésio, em particular o magnésio treonato, podem ser úteis, mas você deve verificar com seu médico. Outra coisa é a apigenina. Para mim também ajuda a desligar minha mente e dormir. Interessante é que agora está sendo adicionada a bebidas energéticas para neutralizar os efeitos associados ao consumo dessas bebidas. Apenas uma consideração. Não estou aqui para dizer o que você deve ou não fazer, mas apenas para fornecer informações. Pense em apigenina e magnésio tomados juntos. Eles podem ajudar a dormir profundamente, mas podem causar dificuldade para acordar. Se você decidir usar algo, eu não começaria com suplementos. Eu começaria revisando seu comportamento, pensando na sua nutrição, na sua atividade e no que você quer alcançar. A melatonina pode ser um suplemento útil, assim como a apigenina, encontrada na camomila. 50 mg também podem apoiar a criação de um sono melhor. Um ponto importante é que a apigenina é um inibidor de estrogênio. Então, mulheres que precisam manter seus níveis de estrogênio provavelmente não devem tomá-la. Você não quer afetar completamente a libido e a cognição, etc. Então, pessoas com níveis altos de estrogênio devem ter cuidado. Muito obrigado e obrigado pelo seu interesse na ciência.